Olá! Hoje nós vamos aprender sobre segurança em redes de computadores sem fio. Aqui quem fala é o professor Daniel Vecchiato e na aula de hoje nós vamos aprender vários conceitos relacionados à segurança de redes. Entre eles, vamos começar aprendendo sobre confidencialidade, integridade, disponibilidade e então vamos partir para o conhecimento de alguns protocolos criptográficos aplicados em redes sem fio, que são o WEP, o WPA, o WPA2, tanto no modo personal como no modo Enterprise. Então nós vamos aprender a característica de cada um desses protocolos, como que eles funcionam, quais são as suas fragilidades, vamos entender bacana eles em detalhes. E depois também nós vamos entender um pouquinho como funciona a rede educacional EduRoam, beleza? Então fique ligado e vamos lá à nossa aula. A segurança da informação é um tópico de extrema importância em redes de computadores. Os procedimentos e técnicas de segurança existem para combater o mau uso dos recursos compartilhados, afastar os usuários mal intencionados e garantir a privacidade e integridade dos dados trafegados e armazenados. Quando a gente fala de segurança de redes de computadores, principalmente no tocante à rede sem fio, as redes wireless, que é o objeto de estudo dessa disciplina, nós temos que ter uma preocupação ainda maior se comparado com as redes cabeadas. Eu falei para você em semanas passadas, em aulas passadas, que a informação trafegada nas redes sem fio, ela utiliza um meio não guiado, ou seja, ela utiliza o ar. Então, ela está sujeita à interceptação e à manipulação de dados por terceiros. Enquanto, quando a gente fala pelo meio guiado, significa que a rede utiliza um cabo. Então, isso vai significar que somente quem tem acesso ao cabo conseguiria acessar a rede. Então, a grande diferença é a seguinte. Imagine que você tem em sua casa, por exemplo, uma rede sem fio. O seu vizinho, por exemplo, ele é capaz de receber o sinal que está sendo enviado pelo seu access point. Dificilmente o access point, o sinal emitido por ele, vai terminar na barreira da sua casa, da sua residência ou da sua empresa, enfim. De certa forma, ele vai ultrapassar a barreira do que necessitaria. E outras pessoas que estão fora daquele recinto poderão escutar aquelas informações, os dados que estão sendo trafegados. Agora, se você tem em sua casa uma rede cabeada, então neste caso, somente quem tem acesso físico à rede vai conseguir escutar os dados, vai conseguir capturar esses dados de alguma forma. Então, a pessoa que teria que ter acesso ao cabo ou ter acesso ao hub, switch, roteador, seja qual for o equipamento que esteja utilizando em sua rede, em sua residência, em sua empresa e assim por diante. Agora, quando a gente fala em segurança de redes, nós temos que ter em mente alguns pilares da segurança, né? Quando a gente fala de segurança, a gente fala muito do acrônimo CID, né? Que seria a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Quando a gente fala em confidencialidade, nós estamos falando que os dados eles só podem estar acessíveis para quem tem a permissão, para quem tem o acesso para conseguir enxergar aqueles dados, para visualizar aqueles dados, ou até para alterar também, deletar e assim por diante. Quando a gente fala de integridade, nós estamos falando que os dados eles só podem ser alterados por quem tem aquela devida permissão. Ou seja, os dados eles não podem ser alterados em trânsito, seja por falhas de hardware, de software ou por um agente malicioso. E quando a gente fala de disponibilidade, significa que os dados eles têm que estar disponíveis assim que requisitados por uma pessoa ou uma entidade que tenha a devida permissão para acessar aqueles dados, ok? Quando a gente está falando aqui da segurança de redes, então nós temos que os objetivos importantes deles é a privacidade. A privacidade é basicamente a confidencialidade. Por quê? Porque aqui ele diz o seguinte, que na privacidade as informações só estão disponíveis para o remetente e o destinatário. Ou seja, somente para quem envia e para quem recebe. Aqui pode ser um ou mais destinatários, né? Se a gente tem uma mensagem unicast, a gente teria um destinatário apenas. Mas se for multicast ou broadcast, aí nós teremos provavelmente mais do que um destinatário da informação. E essas pessoas, essas máquinas, esses nós, essas entidades, seja qual o nome que você dê para quem é o destinatário, vai poder acessar essa informação. Quando a gente fala de integridade, nós temos aqui que terceiros não adulteram dados. Sendo um pouco mais abrangente, esses terceiros podem ser tanto pessoas
né, agentes, máquinas, etc., quanto falhas de nós ou falha de hardware. Ou seja, um hardware ele não pode adulterar o dado. Pode ser que você mande uma informação na rede, ele passe por diversos roteadores até chegar no destino, e um desses roteadores troca um bit, né? Ele troca o que é um bit 0, passa a valer um bit 1, por exemplo. Então, isso aqui não pode acontecer. Por mais que nós temos uma informação de 1 terabytes, por exemplo, a troca de um bit vai comprometer toda a integridade da informação. Por quê? Porque ela foi adulterada, ela foi trocada. Então, isso, a integridade, significa que hardware, software, terceiros, ninguém, nenhum problema pode ser suficiente para alterar esses dados, ok? Quando a gente fala que os dados estão íntegros, significa que eles estão exatamente da mesma forma que eles foram criados, ok? Depois nós vamos ver que existem alguns mecanismos que servem para verificar a integridade, né? Seria o mecanismo de hash criptográfico, ok? Uma outra questão é a autenticidade dos dados. Significa o seguinte, que os participantes da comunicação são quem realmente eles afirmam ser. Como que a gente autentica? Isso, a autenticidade nós vemos bastante quando vai em cartório para autenticar uma assinatura, ou quando você vai, por exemplo, fazer o seu voto na época de eleições. Você tem que se autenticar perante o mesário, você tem que mostrar sua documentação, mostrar que você é realmente você mesmo. Por meio do quê? De um RG, por uso de uma CNH, enfim, de algum documento que mostre a autenticidade da sua pessoa. E aqui a autenticidade, então, significa que as pessoas que estão trocando informação na internet, eles são realmente quem afirmam ser. Imagine você, por exemplo, acessa o site do Banco do Brasil, manda fazer uma transferência e depois você fala que não foi você que fez, né? Então, o Banco do Brasil, quando vai fazer uma transferência, tem que garantir que é realmente você que está fazendo, né? Até para que evite que você faça o chamado não repúdio, para que você não repudie que foi você quem fez aquela troca da informação, ok? E aí que eu já trouxe um pouquinho desse assunto, que é a comparação da rede sem fio versus a rede cabeada, no quesito a segurança. Quando a gente fala da rede cabeada, a gente tem que o cabo prover segurança na camada física. Por quê? Quando a gente fala em segurança, nós podemos separar em camada lógica e camada física. Quando a gente fala em camada física, significa os dispositivos de segurança no qual nós temos acesso, quando nós conseguimos tocar, por exemplo, enxergar. Seria, por exemplo, uma segurança física de um servidor ou de um processador, de uma máquina servidora, seria, por exemplo, ter uma porta com um cadeado, ter uma porta blindada, ter uma sala fechada, uma sala cofre, enfim, são dispositivos que permitem ou que dificultam o acesso até a máquina. Então, eu ter uma rede cabeada significa que só vou ter acesso à rede, um terceiro só vai poder ter acesso à rede, uma máquina só vai conseguir ter acesso à rede se ela tiver acesso ao cabo. Senão, ela não vai conseguir acessar a rede. Por outro lado, quando a gente fala em rede sem fio, qualquer nó, qualquer estação, qualquer dispositivo que tenha uma placa de rede sem fio que esteja no alcance da informação enviada pelo access point ou pelo ponto de acesso, vai conseguir acessar a rede ou pelo menos escutar os pacotes que estão trafegando na rede. Então, por isso, as transmissões sem fio elas estão sujeitas à interceptação e manipulação por terceiros. Então, estudar essa parte de segurança de redes de computadores nas transmissões sem fio é algo de extrema importância e que deve também ser utilizado em todo o dia a dia na configuração de uma rede sem fio. Isso deve ser uma preocupação primordial para o analista de TI, né, para o profissional de TI, cuidar da rede. Existem alguns problemas que eles são tipicamente encontrados nas redes sem fio. Um deles é o próprio uso não autorizado de uma rede sem fio. Agora alguém pode falar, ok, o plano que eu tenho na minha casa, o plano que eu tenho na minha empresa é um plano que ele prevê que eu tenho acesso ilimitado a tráfego de dados, né? Eu tenho um plano ilimitado de tráfego de dados. Qual seria o problema de uma outra pessoa ou ter um outro acesso não autorizado? Primeiro, que vai existir uma redução do desempenho da rede para o usuário legítimo. Então, se você acessa lá na sua casa, por exemplo, uma rede sem fio e você tem lá seus 15 megabits por segundo, 60 megabits por segundo contratados sem franquia de tráfego de dados.
Se outras pessoas começam a utilizar de uma forma não legítima, porque descobriram sua senha, porque conseguiram conectar em sua rede de uma forma ilegal, o que vai acontecer? A sua velocidade vai diminuir, você vai perder desempenho desta rede. Por quê? Porque mais pessoas, mais dispositivos estarão conectados a ela, fazendo o tráfego de dados, ok? Um outro problema também é um problema legal. Por quê? Porque esta pessoa que está acessando a sua rede, ela pode utilizá-la para realizar ilícitos civis ou criminais, podendo aplicar golpes em terceiros, podendo compartilhar material ilegal, seja por meio de infringir direitos autorais ou conteúdos de pedofilia e assim por diante. E o que vai acontecer? O rastreamento ele vai ser feito até a borda da sua rede. E a borda da sua rede é justamente o seu access point. Então nós temos que uma configuração típica de uma rede sem fio residencial é a seguinte. Nós temos aqui, vamos colocar a nuvem, né, chamando como se aqui fosse a internet, por exemplo. A internet ela vai chegar geralmente via cabo, seja um cabo coaxial, um cabo de fibra ótica ou telefônico, num aparelhozinho, que geralmente é o modem. Esse modem ele é ligado num roteador wireless, certo? Vou colocar uma antenazinha aqui para ficar o access point, né? Nós temos o access point aqui. E aí o access point ele vai fazer toda a comunicação sem fio para a sua residência. Ok? Então é assim que funciona. Né? Aqui vamos supor que a sua residência seria delimitada por este quadrado. Então nós temos essa seguinte configuração que normalmente é encontrada em residências e até empresas também. Acontece que em alguns lugares o access point ele se mistura com o modem, mas isso são só características do próprio dispositivo, do próprio hardware. Mas ok, o grande problema disso é que se chega um terceiro que está aqui e consegue se conectar à sua rede, né, vamos supor que esse terceiro aqui ele é um cara do mal, né, vamos colocar aqui até o chifrinho nele, que é um cara malvado. Então nós temos esse cara aqui e ele consegue se conectar na sua rede. Na hora que ele começa a fazer algum ilícito, por exemplo, compartilhar produtos que tenham direito autoral, então isso vai significar que uma vez que seja descoberta que desse access point ou desta rede aqui está tendo compartilhamento de conteúdo ilegal, seja por infringir direitos autorais, ou seja por questões de pedofilia e assim por diante, que infringe alguma norma do direito legal, o que vai acontecer? Na hora que chegar a polícia ou o órgão responsável por fazer a investigação, ele vai chegar no ISP, né, que seria o seu Internet Service Provider, vai perguntar quem tem aquele IP, quem tinha aquele IP naquele determinado dia e hora e assim por diante, e ele vai conseguir chegar exatamente na borda da rede, que vai ser aqui. E daqui para dentro ele vai saber que quem contratou o serviço foi você, foi o seu CPF, ou o seu CNPJ, seja uma empresa e assim por diante. Então, dificilmente ele vai conseguir chegar nesse terceira pessoa aqui, nesse agente malicioso, que se conectou na sua rede para fazer algum ilícito. Então esse é um grande problema da utilização de rede sem fio. E a gente realmente precisa tomar cuidado e preocupações para colocar a segurança, para prover uma segurança de forma que essa rede seja confiável. Ok? Além disso, nós temos a questão da negação de serviço. Quando a gente fala em negação de serviço, significa que o serviço para de funcionar para um usuário legítimo. Né? Ou seja, você vai perder a conexão com a internet em sua rede. Ou seja, então, a gente sabe que o access point ele é um ponto central de falha. Se o access point parar de funcionar numa residência ou numa empresa, se for um access point central, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar sem acesso à rede sem fio. E isso facilita a execução de jamming, que é o quê? A questão de você injetar pacotes na rede ou injetar algum sinal que vai causar interferência e vai degradar o desempenho da rede. Eu falei para vocês que dependendo do padrão utilizado, seja 802.11a, 802.11b, G e assim por diante, existe uma certa frequência no qual os access points trabalham. Além disso, como eu falei para você, existe também a questão importante da interceptação de tráfego. Por quê? Porque o atacante, um agente malicioso, um terceiro, ele pode interceptar e inspecionar todo o tráfego que está passando pela rede sem fio. E o problema disso é que ele vai poder saber que tipo de site você acessa,
que tipo de informação você trafega, se a informação que você está trafegando, seja em algum aplicativo de comunicação de mensagens ou por e-mail, se este aplicativo não realizar alguma criptografia, que seria embaralhar os dados de uma forma que uma pessoa que está interceptando eles não consiga ler, se ele não for criptografado, então significa que o atacante vai conseguir inspecionar e vai conseguir saber o que você está fazendo. Então este é um grande problema típico de uma rede sem fio. Seja a interceptação de tráfego, seja a negação de serviço e seja o uso não autorizado dessa sua rede, ok? A segurança no padrão Wi-Fi, ela foi evoluindo ao longo da sua existência. A primeira tentativa é o WEP, seria o protocolo WEP, que ele significa Wired Equivalent Privacy. Então significa que a criação do WEP não foi para prover uma privacidade maior do que uma rede cabeada, mas como o próprio nome diz, equivalente. Ou seja, a ideia do WEP era trazer o Wi-Fi a mesma segurança que existe na rede cabeada. Este padrão ele estava presente lá no padrão original, que foi em 1997, e foi um padrão mal sucedido. Okay? Nós já vamos tratar logo nos próximos slides qual foi o problema e quais são os problemas do WEP. E o fracasso deste padrão levou à formação da Força-Tarefa I, ou seja, existe um padrão chamado 802.11i que ele trata justamente da segurança da rede Wi-Fi. A versão preliminar deste padrão 802.11i resultou no WPA, que foi lançado lá em 2002. Nós também vamos estudar o WPA com calma e com uma maior profundidade nos próximos slides. E depois, a versão final foi publicada somente em 2004 com o advento do WPA2. E agora, eu não coloquei nesse slide, mas nós estamos já na transição para o WPA3 devido a uma falha de segurança encontrada no WPA2, justamente no handshake, ou seja, na própria conexão de uma nova estação ao access point. Então, existe uma falha de segurança no WPA2 que já foi descoberta e por isso já se deram início ao desenvolvimento do padrão WPA3. Nós temos também que o WPA e o WPA2 eles podem ser implementados de duas formas, a personal e a enterprise. A personal é o que geralmente se tem em residências, na hora que você vai na casa de um colega, por exemplo, ou na sua casa, que você chega e pede a senha do Wi-Fi. Então, quando a gente tem um padrão pessoal, o que acontece? A mesma senha ela é compartilhada para os usuários, né? Geralmente a gente tem isso aí. Agora, quando a gente fala no padrão Enterprise, geralmente nós já temos um servidor ou um software para fazer a autenticação, autorização e a própria auditoria nas informações. Então, neste caso aqui, já é possível colocar, por exemplo, uma senha para cada usuário. Isso aqui é bastante utilizado, por exemplo, em empresas, em aeroportos e assim por diante. Mas nós vamos tratar isso já nos próximos slides. Então agora nós vamos começar a estudar todos esses protocolos criptográficos utilizados em redes sem fio. Primeiramente, nós vamos começar do mais antigo e do mais inseguro, que é o WEP, que é o Wired Equivalent Privacy. Primeira questão é que ele utiliza uma chave pré-compartilhada, ou seja, todos os usuários da rede possuem a mesma chave. Isso aqui, geralmente, é utilizado em residências, né? É chamado também de PSK, que é o Pre-Shared Key. Nós vamos tratar disso ainda nos próximos slides. Mas isso aqui, ele serve para pequenos escritórios, serve para residências, porém é complicado você utilizar isso em empresas ou instituições maiores, como universidades e assim por diante, colégios, porque a chave ela acaba espalhando, ela acaba sendo passada de usuário para usuário e você perde o controle de quem são os usuários da rede, ok? Então, essa chave pré-compartilhada, ela é configurada estaticamente no access point, né, no nosso ponto de acesso, e depois ela é distribuída entre os usuários. Ou seja, aqui a gente não consegue controlar quem serão os usuários que acessam a rede, porque os próprios usuários vão ter acesso da chave, e esses usuários podem e vão passar para outros qual é a senha da rede. Nós temos também que a chave, existem dois tamanhos possíveis, 40 ou 104 bits, ok? Quando a gente fala nisso aqui, se a gente fala em 40, se a gente dividir 40 por 8, nós vamos ter que, a gente pode ter 5 caracteres, ou se a gente dividir 104 por 8, a gente vai ter também 13 caracteres.
Então, assumindo que 8 seria o caractere ASCII, ele utiliza 8 bits, ou seja, 1 byte, então a minha senha vai ter tamanho 5 ou vai ter tamanho 13, ok? Isso aqui seria entre algarismos hexadecimais ou cadeia de caracteres, ok? Então serão 5 ou 13 caracteres na nossa chave. Isto aqui é concatenada com um negócio chamado vetor de inicialização, e esse cara aqui é dinâmico. Ou seja, cada pacote trafegado pela rede vai ter uma chave diferente. Por quê? Porque a ideia desse vetor de inicialização é que ele possua 24 bits. Então, a minha chave, no final das contas, ela terá ou 64 bits ou 128. Por quê? Se eu pegar a chave de 40 e somar com 24, eu vou ter uma chave de 64 bits. Por outro lado, se eu tiver a chave de 144 e somar com os 24 bits do meu vetor de inicialização, eu vou ter 128 bits. Então, esses dois aqui são o tamanho da chave utilizada no web, ok? Fora isso também, o app ele utiliza o seguinte algoritmo criptográfico, que é o RC4. O RC4 ele é um algoritmo de cifra de fluxo. A gente explicar cifra de fluxo aqui estudar cifra de fluxo, cifra de bloco, nesta aula vai acabar extrapolando o escopo do curso. Mas o que eu quero que você saiba que é importante saber do RC4? O RC4 ele é um algoritmo seguro. O problema é como ele é utilizado no app. Por quê? Porque quando a gente fala de uma cifra de fluxo, significa o seguinte: nós temos uma chave, que seria responsável por fazer a criptografia. Então, essa chave vai ter uma sequência de bits, né, aleatórios, 1, 0, 1, 1, 1, 0, que estão sendo números aleatórios. E quando eu falo uma sequência de fluxo, seria o seguinte: conforme a informação for chegando para ser trafegada na rede, por exemplo, vamos supor que a informação seja 1, 0, 1, 0, 0 e assim por diante, um algoritmo criptográfico de fluxo, ele vai fazer o que a gente chama de XOR, ok? Seria o padrão XOR, a gente consegue desenhar assim, o XOR, bit a bit. Ou seja, quando a gente fala XOR entre 1 e 1, o resultado é 0. Porque o XOR, ele vai ser 0 quando os dois valores forem iguais e vai ser 1 quando os dois valores forem diferentes. Então, o XOR desses dois aqui vai dar 0. O XOR de 1 com 1 também dá 0. Agora, o XOR de 0 com 1 dá 1. O XOR de 0 com 1 dá 1. O XOR de 1 com 0 dá 1. E o XOR de 1 com 1, aqui para fechar, né, daria 0. Então, nós temos que o algoritmo RC4 vai fazer isso aqui, esta criptografia. Ele vai pegar o texto plano, vamos supor que isso aqui é o texto plano, vai pegar a chave e vai fazer o XOR entre eles, gerando o resultado. Ok? Então, é mais ou menos assim que funciona a criptografia utilizando o RC4. Por outro lado, se eu utilizo, né, vamos colocar aqui o K de chave e aqui o texto plano, né, vamos colocar T de texto plano. E aqui nós temos o texto cifrado, né, vamos chamar aqui de C, esse texto cifrado, ok? C, o texto cifrado. Agora, se eu faço o XOR do texto cifrado junto com a chave, eu volto para ter o meu texto plano. Então, geralmente, este aqui é o caminho feito na ida, né, no remetente. O remetente pega o texto plano, faz o XOR com a chave, gera um texto cifrado e envia o texto cifrado para o remetente. Para o destinatário, desculpe. E o destinatário, por sua vez, ele vai pegar o texto cifrado, vai fazer o XOR com a chave, essa chave tem que estar de posse dos dois lados, né? A chave é pré-compartilhada, então tanto o access point, quanto o destinatário, quanto o remetente possuem essa chave armazenada neles, né? Então, quando eu faço o XOR do texto cifrado com a chave, eu vou chegar no meu texto plano. Por exemplo, aqui, olha, 0 XOR 1 vai dar o resultado 1. 0 XOR 0 dá o resultado 0. 0 XOR 1 dá o resultado 1. Ou seja, a gente consegue reparar que uma propriedade do XOR é justamente essa, né? Se eu tenho 3 valores, A, B e C, se eu faço XOR entre A e B e vamos supor que o resultado seja C, por outro lado, se eu fizer o XOR entre B e C, o resultado vai ser A, ok? E se eu fizer um XOR entre A e C, o resultado vai ser B. Isto aqui é uma propriedade no nosso XOR, ok? E fora isso também, existe o algoritmo CRC32, que é o algoritmo utilizado para realização da integridade dos dados, ok? Vai ser uma informação extra a ser colocada, que é calculado, para ver se aquele dado é íntegro ou não.
Seria mais ou menos o que são utilizados em dígitos verificadores de contas bancárias, por exemplo, de boletos bancários, do nosso próprio CPF, que existe aqueles 2 dígitos verificadores no final, para saber se não foi digitado errado ou se o valor não está inconsistente. Fora isso, o app ele possui 2 métodos de autenticação, que seria o sistema aberto, né, o Open System, ou o chave compartilhada. No sistema aberto, não tem troca de credenciais nenhuma. Na prática, não existe nenhuma autenticação. Ou seja, a troca de quadros de autenticação é uma mera formalidade. Ou seja, aqui não existe chave, o padrão está aberto, qualquer um pode se conectar. Então, neste caso aqui, não existe uma autenticação para o access point, para o ponto de acesso, saber se a estação conhece ou não a chave de acesso. Por outro lado, a chave compartilhada, o ponto de acesso vai enviar um desafio em texto plano, o cliente vai cifrar a chave compartilhada, usando a chave compartilhada, e vai responder. Isso pode acabar expondo a chave de criptografia neste caminho, ok? Porque uma pessoa, um terceiro que está visualizando, ele vai receber a pergunta e vai perceber a resposta e vai conseguir inferir qual que é a chave. E existem também alguns problemas no nosso app, no nosso algoritmo app. Um deles é que as chaves são curtas e reutilizadas. Eu falei para você que a chave do app pode variar de 64 a 128 bits. O poder computacional dos computadores modernos é suficiente para quebrá-las. Ou seja, cada vez mais os algoritmos criptográficos precisam usar chaves maiores para que seja mais difícil conseguir quebrar a criptografia daquele algoritmo. E também existem algumas vulnerabilidades do protocolo. Por exemplo, as informações importantes são enviadas em texto plano. Por exemplo, o vetor de inicialização ele é mandado em texto claro para o outro lado. Veja, quando eu tenho uma entidade A com uma entidade B se comunicando, elas possuem as seguintes informações. Essa aqui possui a chave e essa aqui também possui a chave, certo? Tanto que toda vez que eu vou acessar um access point que está neste padrão de chave compartilhada, eu coloco a mesma chave no meu smartphone, a mesma chave na minha televisão, a mesma chave no meu notebook, no meu computador, no meu smartwatch e assim por diante. Qualquer equipamento que vá acessar a rede vai ter a mesma chave. Ok. E eu falei também que o vetor de inicialização é responsável por fazer parte da chave. A chave nada mais é que o K, né, que é aqui, mais o vetor de inicialização. Então, esse vetor de inicialização ele tem que ser igual em ambos os lados. Por quê? Para eu conseguir criptografar e decriptografar algo, tem que ser utilizando a mesma chave criptográfica. A chave tem que ser exatamente igual. Então, esse vetor de inicialização utilizado aqui na minha entidade B tem que ser enviado às claras para a entidade A, para que a entidade A consiga usar a sua chave, concatenar com o meu vetor de inicialização e junto com esses dois aqui, né, eu vou ter a chave completa e eu vou conseguir decriptografar o que foi criptografado com B, por exemplo, utilizando a chave e o vetor de inicialização. Só que o grande problema é que esse vetor de inicialização ele é curto, ele possui 24 bits, como eu falei para você no slide passado, né? E ele vai se repetir frequentemente, o que vai facilitar certos tipos de ataque. Por quê? Quando eu falei que o algoritmo utilizado no app é o algoritmo RC4, que é um algoritmo de cifra de fluxo, um princípio deste algoritmo é que a chave ela não pode se repetir em nenhuma hipótese, porque quando ela se repete, ela já começa a fornecer para o agente malicioso ou para o atacante informações necessárias para conseguir quebrar este protocolo. No caso, a gente sabe que a informação K sempre vai se repetir. O que vai variar é justamente o vetor de inicialização, que é de apenas 24 bits. E isto, na rede de hoje, que trafegam muitos pacotes, ele acaba se repetindo mais cedo ou mais tarde e de uma forma muito rápida. Então, com isso, vai facilitar com que um atacante consiga descobrir qual é a chave utilizada para decriptografar os dados, ok? Fora isso, a utilização de chaves compartilhadas é inseguro. Por quê? Porque ela vai se espalhar facilmente para usuários não autorizados. Então, imagina que eu vou ter alguma escola, por exemplo, e eu vou passar essa informação apenas para determinados alunos poderem acessar a rede. Isto, ao longo do tempo, esses alunos, esses usuários, eles vão passar essa informação para o seu melhor amigo, que vai passar para o melhor amigo, que vai passar para o melhor amigo, e assim por diante, essa informação vai vazar. Então, isso vai se espalhar facilmente.
Então, a utilização de chaves compartilhadas não é um mecanismo seguro para ser utilizados em empresas, ok? Após o app, veio o WPA. O WPA ele é resultado do draft, né, do rascunho do TGI. Ele também é chamado de TKIP. TKIP seria Temporary Key Integrity Protocol, seria um protocolo de integridade de chave temporária, ok? Esta solução do WPA foi uma solução temporária e foi motivada pela imagem ruim da insegurança do app, porque o app ele trouxe muita insegurança. Ele tinha os problemas que foram rapidamente descobertos. Ok, e aí surgiu um padrão para melhorar essa segurança. Lá em 2003 já começou a ser comercializado o WPA, que foi a evolução do app. A grande questão do WPA é que ele buscava trazer a retrocompatibilidade com o hardware que implementava o app. Pelo fato de ele tentar trazer essa retrocompatibilidade do hardware e o porquê disso. Imagina que no mercado muitas empresas, muitos usuários já possuem access points comprados, hardwares comprados. Fica complicado para um fabricante criar um outro padrão e precisar que os novos usuários, novas empresas precisem comprar novamente o hardware ou atualizar todo o seu hardware para que ele consiga ter acesso à rede. Então ele visava trazer essa retrocompatibilidade com o app. Por isso, ele acabou utilizando o mesmo algoritmo de criptografia, ou seja, o RC4, ok? Só que foram realizadas algumas mudanças no protocolo e foram implementadas em software tais mudanças e não em hardware, ok? Por isso que ele conseguiu manter a retrocompatibilidade. Então, o que acontece? Um usuário que tinha um hardware que possuía o app, ele poderia, por meio de uma atualização de firmware, ou por uma atualização do software que roda em seu hardware, em seu access point, habilitar o WPA para melhorar a segurança da rede, ok? Então, quais foram as mudanças no protocolos que trouxeram mais segurança? A questão do uso de chaves temporais, ou seja, as chaves elas se alteram ao longo do tempo, e a adoção do algoritmo MIC, que é um algoritmo de integridade, ok? E esse algoritmo de integridade, ele possui uma integridade melhor do que o CRC32 utilizado no app. Este cara aqui, ele foi considerado bem sucedido e ainda é considerado seguro para algumas redes, as redes que não precisam de tanta segurança. Porém, hoje em dia, ele já foi superado pelo WPA2, que seria o padrão mais novo existente, ok? Existem duas soluções disponíveis para o WPA Personal e o WPA Enterprise, ok? O WPA Personal, assim como o app, ele utiliza chaves pré-compartilhadas, ou seja, você pode ir lá na sua casa, por exemplo, na sua empresa, colocar o WPA Personal. Neste caso, significa que você vai configurar uma chave no access point e todos os dispositivos vão utilizar a mesma chave. Essa chave vai ser compartilhada. Isso aqui é inseguro. Por quê? Porque existe uma tendência natural do ser humano espalhar a chave, né? Contar para o seu colega, para o seu amigo e assim por diante, e essa chave se espalhar facilmente. Por fim, existe o WPA Enterprise. Neste caso aqui, além de uma chave na rede, cada usuário possui a própria senha. Então aqui a senha vai ser individual, ok? Então vai esperar que os usuários não compartilhem sua própria senha, até mesmo porque ele pode ser auditado, né? Pode-se saber o que cada usuário fez. Então, é possível também bloquear os usuários individuais. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma empresa. E na sua empresa existem 100 pessoas que acessam a rede. Só que acontece que essas pessoas mudam, né? Hoje eu tenho 100 funcionários, amanhã um funcionário pode entrar de férias. Se esse funcionário ele entrou de férias, ele pode perder o acesso à rede. Para ele perder o acesso à rede, você pode bloquear esse usuário individual. Pode ser também que o usuário ele seja demitido, por exemplo, e o acesso precisa ser removido. Então, neste caso aqui, se fosse WPA pessoal, não teria o que fazer. Eu teria que ou trocar a senha e sair compartilhando novamente com os outros 99 usuários que sobraram na empresa. Agora, se for o WPA Enterprise, eu poderia vir e bloquear esse único usuário que foi demitido, por exemplo, e todo mundo continuar acessando a rede de uma forma natural. A autenticação, ela geralmente é feita por um servidor Radius, né? Existem vários outros servidores que utilizam o protocolo AAA, que seria de
Contabilidade, né, autenticação e auditoria. Né? Contabilidade tudo do inglês, esse AAA, ok? E aí, outros protocolos seriam, por exemplo, né, outros servidores seriam, por exemplo, o Kerberos, o Diameter, o Takacs e assim por diante, ok? Mas geralmente essa autenticação é feita por um servidor Radius. Este aqui é um exemplo da conexão via Enterprise, que eu falei para vocês, os dois métodos de autenticação, né? Nós temos a Personal e a Enterprise. Esse aqui seria um exemplo da Enterprise, no qual nós temos um suplicante, que seria o cliente, a pessoa ou a máquina que está se desejando desconectar na rede. Nós temos o autenticador, que seria o Access Point. Nós temos um servidor Radius, que vai conter a base dos usuários que possuem acesso à rede. E aí nós vamos conseguir ter acesso ou não à internet. Isto aqui, geralmente, é configurado em servidores, em redes utilizadas em hotéis, em aeroportos e assim por diante. Como que funciona? Geralmente o Access Point, você consegue se autenticar nele, né? Você consegue se conectar nele, porque ele geralmente não possui nenhuma senha, ok? Então você consegue entrar na rede sem fio, se conectar ao Access Point, e logo depois o Access Point ele vai te mostrar, por exemplo, uma página, né? Você vai ter uma página aqui, vai ter uma página HTTP, uma página em HTML, né? Com as informações para você colocar o seu login e senha, por exemplo. Né? Geralmente acontece isso. Aí você consegue colocar seu login e senha, ele vai procurar lá no servidor Radius para tentar fazer a autenticação desse seu usuário com essa sua senha e ele vai retornar para o suplicante, né? Para a máquina que está se desejando se conectar na rede. Se ele possuir estas informações, né, corretas, aí sim que ele vai conseguir ter acesso à internet. Então, geralmente, isso aqui é utilizado em cafés, aeroportos, shoppings e assim por diante, né, no qual o processo de conexão ele possui mais de uma via. Né? Além de se conectar no Access Point, é necessário fazer uma autenticação junto ao servidor de autenticação, que geralmente é utilizado o Radius. Ok? Essa autenticação do WA Enterprise não faz parte do I3E 802.11. Isto aqui é um outro padrão que faz, que é o 802.1x. Ok? Que é baseado no EAP. Este EAP ele é um framework para protocolos de autenticação. E ele possui vários métodos, né? O método TTLS, o PAP, o MD5, o MS-SHAP e assim por diante. O WPA Enterprise, na prática, um exemplo que existem em universidades e instituições de ensino e pesquisa é o eduroam. Ok? Esse eduroam ele é um serviço gratuito de roaming internacional para usuários de instituições de ensino e pesquisa, ou seja, professores, alunos, pesquisadores, colaboradores e assim por diante. Então significa que um usuário em visita a outra instituição, ele se autentica usando suas credenciais da instituição de origem. Ou seja, se vem um professor ou um pesquisador ou um aluno, né, que seja, lá do Japão, aqui para Mato Grosso, ele está visitando a nossa instituição. Ele poderia se autenticar na nossa rede utilizando o login e senha da sua própria instituição de origem, ou seja, da sua instituição japonesa. Então, isso é possível por meio do eduroam. Cada instituição possui um servidor Radius local e seus access points utilizam esse WPA Enterprise. Os servidores Radius eles vão se conectar numa hierarquia chamada de 3 níveis. Tem os servidores locais, né? Por exemplo, no FMT existe um servidor local, no IFMT existe um servidor local. Existem servidores de federação, que são os nacionais, ou seja, aqui no Brasil teria um servidor de federação, e fora isso teria um servidor de confederação, que são os servidores internacionais. Ok? Eu já vou explicar mais ou menos como funciona essa hierarquia. E o servidor Radius local identifica um usuário que está em roaming. E se ele não conhecer, né, essa autenticação do usuário, por quê? Esse usuário que veio lá do Japão, aqui para Mato Grosso, aqui no servidor Radius aqui de Mato Grosso não vai ter identificação do usuário. Então, o nosso servidor Radius ele vai delegar essa autenticação ao servidor da instituição de origem, ou seja, da instituição japonesa da qual este pesquisador, este professor faz parte, ok? Bom, aqui é um exemplo. Né? Vamos supor aqui que nós temos duas instituições, a instituição visitada e a instituição de origem. Vamos supor que a instituição de origem é o IFMT, ok? Vamos colocar IF só. E a instituição visitada, vamos supor que é o F, é o FMT, ok? Vou colocar o F aqui. Beleza, então o F é a instituição 1 e o IF é a instituição 2, beleza? E nós temos aqui um usuário,
que está em roaming. Esse usuário é da instituição 2, ou seja, este usuário aqui, ele é do IF, né? Vamos supor que esse cara aqui é do IFMT. Só que ele está lá no UFMT tentando acessar a rede. Como que ele vai fazer? Ele vai se conectar no Access Point, lá no servidor Radius ele vai colocar a sua credencial e a sua senha. Essa instituição, ele vai saber que ele só reconhece o servidor Radius, ele só reconhece quem é da instituição 1. Ele não sabe quem é da instituição 2, ele não consegue reconhecer, porque ele não tem esse usuário nesta base de dados aqui, ok? Então, a pergunta vai vir para o servidor de federação. O servidor de federação, ele conhece todas as instituições de ensino-pesquisa que fazem parte da rede EduRoam. Aí, ele vai saber que o usuário da instituição 2, ele está exatamente neste cara aqui, neste instituição 2, nesse servidor Radius. Nesse servidor Radius, ele vai bater aqui a pergunta, ele vai achar o usuário, se tiver usuário e senha correta, ele vai dar OK e vai responder que este cara está autenticado. E aí ele vai retornar e lá dentro do FMT, este cara aqui, ele vai poder acessar a internet, ok? Então esse é todo o processo de comunicação e de conexão numa rede EduRoam, que é um exemplo da utilização de WPA Enterprise. E nós temos também o WPA2. O WPA2 ele é o resultado da versão final dessa emenda 802.11i. Neste caso aqui, não houve preocupação com retrocompatibilidade, ou seja, somente os dispositivos que foram fabricados após 2004 vão suportar o WPA2, que foram dispositivos fabricados já exatamente com os protocolos criptográficos capazes de atender este padrão. Ele utiliza um protocolo CCMP também, que adota o algoritmo criptográfico AES no lugar do RC4. A vantagem do algoritmo AES é que ele possui chaves maiores, aqui as chaves são de 256 bits. A questão dessa chave pré-compartilhada também mudou. Ela utiliza um valor hexadecimal, ou cadeia de caracteres, assim como utilizava lá no app. Só que a grande vantagem aqui é que pode ser utilizado qualquer cadeia de caracteres, que seja de 80 a 63 caracteres. Isto aqui vai aumentar exponencialmente a capacidade que um atacante vai ter de fazer uma força bruta, que é a tentativa e erro de todas as chaves criptográficas. Isso vai ficar muito custoso para o atacante fazer, ok? Então aqui a cadeia ela é transformada em chave através de resumos criptográficos. Quando a gente fala de resumos criptográficos, nós estamos falando em hashes, ok? E por fim, existe o padrão WPA3, que vem sendo trabalhado pela Wi-Fi Alliance recentemente, porque desde o final do ano passado foi descoberta algumas falhas de segurança no WPA2, conforme eu disse, no seu próprio handshake, que é a parte de se fazer a comunicação, a conexão com o Access Point. E as melhorias trazidas pelo WPA3 é a questão justamente da autenticação mais robusta, ou seja, consertaram o problema do handshake do WPA2, alinhado a uma criptografia mais forte e a otimização para o uso nas Internet das Coisas, ou seja, IoT, né? Internet of Things. E também o WPA3 possui as soluções, seja personal e seja a Enterprise também, que nós já estudamos nesta aula. Existe também outro método de configuração de segurança, que é o WPS, né? E ele foi introduzido pela Wi-Fi Alliance lá em 2006. Existe uma pouca intervenção manual aqui, e o usuário ele precisa apenas avalizar a configuração automática através do botão de PIN. Ou seja, você vai, aperte um botão no próprio dispositivo e a partir desse botão você vai ter um PIN que você seleciona e você consegue se conectar ao dispositivo. Ele é uma maneira fácil de estabelecer configurações seguras, só que na prática ele tem várias vulnerabilidades, principalmente quando o atacante possui acesso ao Access Point, ok? Mas geralmente a segurança, quando o atacante possui acesso físico ao equipamento que a gente quer prover segurança, isso é um problema muito grande. Por exemplo, se eu quero trazer segurança a um servidor, eu posso instalar um sistema operacional super seguro, posso instalar firewall seguro, antivírus seguro, posso fazer uma configuração super robusta, mas se o atacante tiver acesso àquele servidor, muito difícil aquela informação estará totalmente segura, porque o atacante pode simplesmente desligar o servidor ou pode estragar o servidor e você vai perder toda a informação que está ali dentro se você não tiver um backup em uma outra região, num servidor remoto ou em outro prédio, ok? Então,
mesmo sem acesso físico, o método PIN também é vulnerável. Então, o WPS não é algo interessante de se utilizar, ok? Então, é preferível utilizar o WPA2 por enquanto e conforme for chegando o WPA3 nos dispositivos já atualizados, mais modernos, aí já é preferível migrar do WPA2 para o WPA3. Existe na internet diversas receitas de como quebrar uma chave criptográfica WEP, WPA e WPA2. Então, fica até de tarefa de casa, ou quem quiser se interessar por essa área, em configurar na sua casa um seu access point, ou na sua empresa um access point no app, em WPA e WPA2, e tentar fazer o ataque, tentar quebrar essa senha para verificar como que funciona e como que um atacante agiria em relação à rede que você está mantendo, né? Então isso é muito importante. Existe também o conceito de Robust Security Network, o RSN. Isto aqui nada mais é do que a seguinte questão: é a rede que implementa completamente o padrão I3E 802.11i, ou seja, o WPA2. Eu falei que o WPA ele foi o draft, ele foi o rascunho, ele foi a primeira versão do 802.11i. Ele não supriu completamente este padrão. E quando chegou o WPA2, aí sim ele conseguiu cumprir o padrão 802.11i. Então, ele necessariamente vai utilizar o WPA, né? Se for em parte, o WPA2 se cumpriu completamente. E seria o TKIP é esse nome de WPA e o CCNP seria o WPA2. E a vertente que ele utiliza é a Enterprise, não a Personal. Ele também vai englobar políticas específicas de gerência de chaves, como tanto a geração de chaves, tem que ser uma política específica, quanto a própria distribuição dessas chaves também. Não é aleatoriamente que é feita essa distribuição e nem qualquer senha pode ser utilizada como chave. E existem também várias outras técnicas de segurança que nós podemos citar e nós podemos estudar. Uma delas, por exemplo, é a questão do filtro MAC. É muito comum que os access points modernos possuam capacidade de você filtrar o MAC dos dispositivos que podem ter acesso a esse access point. Então, ele está geralmente disponível nos access points. E significa o seguinte, que apenas estações com o MAC cadastrado na lista lá no access point vai poder se associar a ele. Então, lá no seu access point, você pode chegar lá na configuração e colocar um filtro de MAC. E lá você vai ter que cadastrar MAC por MAC que pode acessar. Por exemplo, o MAC A, AA e assim por diante, né? O MAC B, BB e assim por diante. E você pode fazer uma lista de MACs. E somente quem tem esses MACs aqui, que está na lista, vai conseguir fazer a associação ao access point. Então, ele é efetivo contra acessos acidentais, só que ele é burlável por um atacante, né? Se o atacante quiser, ele vai conseguir burlar isso aqui. Por quê? Porque o MAC válido ele pode ser descoberto capturando o tráfego na rede. Por exemplo, eu fico próximo a uma rede, começo a ouvir os quadros que estão trafegando naquela rede e percebo que existe um quadro X, com MAC X, que está se passando naquela rede. Então, eu posso chegar na minha placa de rede e configurar minha placa de rede para ter esse MAC X aqui. E esse MAC vai ser possível de eu fazer a associação na rede. Uma outra técnica é a ocultação do SSID, ou seja, ocultar o nome da rede. Vários access points também possuem essa opção. O SSID ele não é enfermado em beacons, ok? Se eu ocultar o SSID, ele não vai ser firmado nos beacon frames, que os beacons são os frames que eu falei que são enviados a cada 100 milissegundos para informar a existência da rede. Neste caso aqui, o access point ele não vai responder ao quadro probe request enviados em broadcast, ou seja, quando eu for querer me conectar na rede, o cliente ele vai ter que saber qual que é o nome da rede, qual que é o SSID e qual que é o access point, ok? Porque o probe request não pode ser enviado em broadcast, ele tem que ser enviado exatamente para o access point que ele quer se conectar. Isso aqui gera uma falsa impressão de segurança. Por quê? Porque o atacante novamente pode descobrir o SSID se ele fizer a capturação, né, ou capturar o tráfego de uma associação de usuários legítimos à rede. E outra coisa também, os quadros de gerência da rede, eles não são criptografados, então este é um outro problema. Colocar filtro MAC melhora a segurança? Melhora. Ocultar o SSID melhora a segurança? Melhora. Só que isso aqui não é uma bala de prata. Isso aqui ainda vão existir problemas na sua rede, por mais que você coloque essas camadas de segurança. Mas a ideia é que, dependendo da sua aplicação, dependendo do nível de segurança que você precisa configurar, é interessante sim fazer filtro de MAC, fazer uma ocultação de SSID, é interessante usar o WPA2 no modo Enterprise e assim por diante. Ok,
E uma vez que você tem uma rede configurada, é interessante também fazer auditoria nessas redes. Por quê? O que seria essa auditoria, né? Seria você conseguir realizar testes ou medidas ativas ou passivas, né? Ativa seria quando a gente tenta alterar o estado da rede, e passiva só escutar, né? Sem alterar o estado da rede, alterar pacote, para verificar a segurança dessa rede. Qual que é a ideia? Verificar os mecanismos criptográficos utilizados, a gerência de chaves e assim por diante. Então, neste caso aqui, a ideia é você se colocar na posição do atacante ou do agente malicioso e tentar invadir a rede de alguma forma. Então, a ideia disso aqui é justamente você tentar descobrir quais são os pontos fracos, os pontos falhos na configuração da sua rede. Existem também softwares responsáveis por fazer a identificação de ataques. Existem os softwares IDS, que são os Intrusion Detection Systems, que são sistemas de detecção de intrusão. Existe também os Intrusion, aí com P, de Prevention Systems, que são sistemas de prevenção de intrusão. E existem os IDS, que são wireless, que são sem fio. Ou seja, são softwares capazes de fazer a detecção, que é um sistema de detecção de intrusão para rede sem fio. Então, ele vai monitorar o tráfego Wi-Fi e ele vai enviar alertas, isso é configurável, como que seria o envio desses alertas, caso ele detecte padrões de ataque. O que seria padrão de ataque? Imagine que você tem uma rede e esse software ele fica monitorando a rede e ele perceba que uma determinada estação, uma determinada máquina deseja se conectar no access point enviando diversas senhas diferentes. Ele tenta 1, 2, 3, 4, 5 no intervalo muito pequeno de tempo. Isso mostra que está havendo um ataque com a tentativa de uma força bruta para tentar descobrir qual que é a senha da rede. Então, neste caso aqui, um WDS, por exemplo, ele pode alertar o administrador da rede que está havendo este ataque, ok? Outra questão também que é importante é fazer a busca por access point clandestinos. Isto aqui é muito comum em empresas, em corporações e assim por diante. Por quê? Geralmente a gente tem a equipe que cuida da rede, ok? E a rede, geralmente, você tem a rede cabeada e você tem uma rede Wi-Fi também, a parte da rede wireless. Só que o que acontece? Determinados usuários em suas salas ou em seu local que percebe que não tem tanta potência no Wi-Fi, ele faz o seguinte, ele pega a rede cabeada que chega na sua mesa de trabalho e ele vai e instala um access point. E aí ele gera um access point clandestino, ou seja, instalado de forma não legítima. Esse cara aqui não foi instalado pela equipe de TI, foi instalado, pode até ser por uma pessoa de TI, mas não pela equipe de TI responsável por cuidar da segurança da rede ou cuidar da rede da instituição, ok? Isto aqui pode comprometer a segurança, inclusive da rede cabeada. Porque imagina, eu tenho minha rede cabeada aqui, e aí um sujeito me coloca um access point sem senha nenhuma, sem segurança nenhuma. Então, um terceiro, ele pode se conectar nesse access point aqui, ok? E daqui ele vai conseguir ter acesso à rede cabeada. Isso seria uma porta de entrada. Então, muitas vezes eles acabam se passando por access points autênticos, Mas aí a questão é que o objetivo principal dessa pessoa é obter informações sensíveis, como, por exemplo, senhas dos usuários que estão conectados a esse access point, ok? Então, é preciso ter muito cuidado ao acessar redes Wi-Fi, principalmente em ambientes públicos. É muito comum que a pessoa vá num restaurante, vá num bar, vá num café, vá num shopping e procure uma rede aberta. A partir do momento que ele encontra esta rede aberta e se conecta nesta rede e começa a acessar sites ou trocar informações sensíveis, ele começa a expor suas informações e pode estar sujeito a problemas de segurança. Por quê? Porque a gente nunca sabe quem é a pessoa responsável por fazer a configuração do access point. Quais são as configurações que existem naquele access point? Será que a pessoa que está cuidando daquele access point é uma pessoa confiável? Será que ela não está esnifando todo o tráfego da rede, está farejando os pacotes que estão passando pela rede, está vasculhando esses pacotes em busca de informações sensíveis, como, por exemplo, senhas? Então é preciso ter muito cuidado ao acessar redes Wi-Fi de lugares não confiáveis, que a gente não conhece quem configurou e assim por diante. Então é preciso ter esta consciência extra. Então, uma dica que eu dou de segurança é a seguinte: se você vai acessar informações sensíveis, como, por exemplo, acessar o seu aplicativo do Internet Banking pelo celular,
pelo seu smartphone, é preferível utilizar a rede de dados, seja 3G, 4G, 2G, enfim, do que utilizar um Wi-Fi público, por exemplo, porque a gente nunca sabe como que essa informação está sendo tratada pelo Access Point. E aí também existem algumas ferramentas de auditorias que podem ser utilizadas, né? Aqui eu dou o exemplo do Kismet e do Vislamber, né? O Kismet ele é disponível para o sistema Unix, né? Seja Linux, BSD, assim por diante. Ele requer suporte ao modo monitor, lembrando que o modo monitor nós já tratamos em aulas passadas, que ele fala que a gente consegue colocar a placa como se fosse no modo promíscuo, só que isso para rede sem fio, no qual ela é capaz de capturar os quadros que vão para ela e para outras máquinas também. Essa ferramenta ela consegue identificar os access points e as estações que estão operando nessa região, na região que a máquina que ela está instalada, né? E também funciona como um WDS, avisando sobre potenciais ataques que estão ocorrendo em andamento. Existe também, por outro lado, essa Vstumbler, ferramenta para Windows. Ela já é menos poderosa, só que ela não requer o modo monitor, né? Então, ela consegue localizar redes próximas e exibir algumas informações, como o nome da rede, o nível do sinal, o tipo de criptografia, se é WPA, WEP, WPA2, assim por diante. E existe também uma outra alternativa para Windows, que seria o Net Surveyor, né? Seriam essas as ferramentas aqui neste slide, né? O Kismet, o Vislamber e o Net Surveyor. E aí, também, existe a questão de capturar quadros. Você capturar quadros é um recurso importante para a auditoria de redes, e ele pode ser usado por interfaces que não possuem o modo monitor, ok? É preferível que esteja no modo monitor, mas também é possível que seja feito o reconhecimento sem ser pelo modo monitor. O modo monitor ele vai permitir essas capturas mais detalhadas, que incluem, inclusive, o tráfego que não destinado à estação, ou seja, eu consigo ouvir o tráfego da estação do vizinho, da estação do meu colega que está conectado à rede, né? Inclusive de outras redes, né? Isso que é interessante de utilizar interface que possui o modo monitor. Isso aqui não é suportado no Windows, exceto por dispositivos especiais, como por exemplo esse AirCap aqui, ok? E em termos de software, a gente tem que são usados os sniffers, os farejadores. Um software bastante famoso para fazer o farejamento de tráfego é o Wireshark. E existe também o TCP/Dump no Linux, ok? E o Wireshark a gente consegue até instalar no Linux ou no Windows, ele tem a plataforma gráfica, que ele utiliza um TCP/Dump por baixo, ok? Então a gente tem essas ferramentas que são possíveis de você farejar o tráfego da rede, você analisar quais são os pacotes que estão trafegando, ver o cabeçalho dos pacotes. Então isso é até interessante para estudar redes de computadores, porque você consegue enxergar lá o cabeçalho do protocolo TCP, do cabeçalho UDP, do cabeçalho IP e assim por diante. Você consegue, por exemplo, perceber como funciona aquele handshake de 3 vias do TCP. Então ele é bastante interessante instalar esse Wireshark aqui. Eu até recomendo que quem tiver curiosidade, quem tiver afim de estudar essa área, instale o Wireshark, ele é muito bacana. Você vai conseguir visualizar os quadros que estão trafegando na rede e ele serve como uma ferramenta muito poderosa para estudo da área de redes de computadores, ok? E uma vez que você faz o sniffer da rede, você tem que saber analisar esses quadros ou pacotes, enfim, né? Os quadros se a gente estiver falando da camada de enlace e pacotes se estiver falando da camada de rede, né? Então a análise pode ser feita com software, por exemplo, o Wireshark que eu falei para você. O Wireshark é um software aberto, ele é bastante popular, ele decodifica automaticamente diversos protocolos de rede, ou seja, ele vai facilitar a leitura. A leitura lá não vai estar assim, por exemplo, 10, 10, não. Ele vai estar bonitinho já desenhado o quadro TCP, já vai mostrar qual que é a porta de origem, a porta de destino, vai mostrar o checksum, vai mostrar quais são os flags TCPs que estão ligados, se está ligado o flag urge, o flag eq, o flag push, assim por diante. Então ele vai exibir informações detalhadas de cada pacote. E ele possui uma funcionalidade de filtro bastante flexível. Então é possível no Wireshark, por exemplo, filtrar, eu quero só sniffar ou só visualizar os pacotes TCP. Eu quero só visualizar os pacotes IP. Eu quero só visualizar os pacotes que saem da máquina 10.0.0.1 para a máquina 10.0.0.2. Então eu consigo colocar esses filtros, ok? O que é bastante interessante, porque quando a gente analisa todos os pacotes da rede, nós vamos ter diversos pacotes. Nós vamos ter pacote IP, TCP, Ethernet, 802.11 trafegando na rede. Mas às vezes eu quero apenas algum tipo específico. Então o Wireshark ele é possível sim fazer filtros para facilitar essa gerência de pacotes, ok? E nós temos também, por fim, um modo de trazer uma melhoria da segurança na rede
atacando a própria rede. Ou seja, se eu consigo invadir a minha rede, então significa que um terceiro também conseguiria. Então, atacar a própria rede é uma forma bastante eficiente de descobrir vulnerabilidades nela. Então, é preferível que você, que é um usuário legítimo, faça do que um atacante, do que uma pessoa maliciosa. Então, a ideia é simples. Você tem que utilizar técnicas de ataques comum de maneira controlada contra a sua própria rede. Então, aqui você vai usar de forma controlada. Então, se você faz um ataque, por exemplo, de negação de serviço, você não vai fazer isso em horário de expediente numa hora importante, por exemplo. Você vai tentar fazer isso ao fim de semana, em algum momento que não seja de expediente, ou que seja logo no começo, que ainda não tem tantas pessoas utilizando a rede, para tentar entender como que essa rede poderia ser atacada e como que você poderia fazer para evitar este ataque, ok? Então, se esse ataque for bem sucedido, aí sim você começa a procurar uma solução, ok? Se não, vamos assumir que a rede é segura. Isso aqui acaba exigindo um conhecimento sobre segurança e é maior do que o escopo deste curso. Então, assim, eu indico para quem quer seguir nessa área, utilizar, por exemplo, a distribuição Kali Linux, que já vem com bastante softwares desenvolvidos especialmente para fazer análise da rede, ataques à rede e assim por diante. E existem também na internet diversos tutoriais em como atacar redes web, WPA, WPA2 e assim por diante. Então é bacana para quem tiver curiosidade de estudar isso, né? Lógico, eu não estou falando para ninguém invadir a rede do vizinho, não estou falando para ninguém invadir a rede de uma outra empresa. Eu estou falando que é interessante nós estudarmos isso para entender como que alguém pode atacar a nossa própria rede. Então é importante a gente saber como que as pessoas maliciosas fazem isso para a gente conseguir proteger desses tipos de ataque. Então isso é algo bastante interessante de estudo, só que acaba sendo maior do que o escopo deste curso aqui que fala de rede sem fio, ok? Precisaria ser um curso específico na área de segurança de redes para tratar desses assuntos, ok? E aí, como eu falei, existem ferramentas gratuitas que podem auxiliar nesta tarefa, né? E eu recomendei para vocês o Kali Linux, né? Seria K-A-L-I Linux. E aí essa distribuição aqui ela tem bastante ferramentas que podem ser utilizadas para atacar a própria rede. Então, pessoal, eu termino por aqui.